Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo 16. Diga: Deus tem uma mensagem para mim nessa noite. Fique de pé ainda, vamos ler ainda de pé. Diga: Deus tem uma mensagem para mim nessa noite. Ele tem uma palavra para mim. Se você crê nisso, diga um amém. Glória a Jesus. Pode continuar. Provérbios capítulo 2, versículo 16. Diz, vamos começar um pouquinho antes, vamos começar do 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do homem mau, do mal do homem, que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Vamos ler juntos o 16? Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual, vamos lá? A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero só dar um aviso aqui importante para os irmãos. Nós vamos ter o culto profético terça-feira aqui no prédio da igreja às 19h30. É uma hora de busca, de adoração e de declaração para o nosso mês de julho. Amém? Nós não fizemos os 12 dias representando os 12 meses, mas nós estamos fazendo o ato profético, uma noite profética no primeiro dia do mês. Amém? Então vem orar, vem declarar, vem profetizar que o mês de julho vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Amém. Oração também, doações para ação social. Se você tem roupas, cobertores, aquilo que é bom, que está parado lá na sua casa, que você não está usando, traga para nós fazermos essa ação social. Amém? No final do culto, queridos, está aqui conosco o nosso irmão Tiago Godoy. Ele veio para nos abençoar. Ele vai estar casando e está com um projeto também de gravação. Passe ali, adquire as camisetas. Se você sente no seu coração também de fazer uma oferta para ele, oferta também. Deixa Deus te usar para abençoar aquele que nos abençoou aqui nessa noite. Amém? Ele veio para nos abençoar. Então, ele não vai voltar aqui também de mãos vazias. Você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos falando nesses dias, nós estamos ministrando provérbios e sabedoria. E hoje nós vamos estar falando sobre, o episódio de hoje é a barra de saia. Diga: barra de saia. Uau. Há um ditado que se diz que o homem deve ter cuidado com 3 barras. O homem deve ter cuidado com a barra de ouro, porque isso pode consumir o seu coração. O homem deve ter cuidado com a barra de saia, porque isso pode destruir o propósito e o plano perfeito de Deus para a sua vida. E o homem tem que ter cuidado também com São João da Barra. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, as 3 barras, irmãos. Amém? Fica atento, diligente, inteligente, sábio, com relação a todas essas 3 barras. Amém? E hoje nós vamos estar falando a respeito da barra de saia. Salomão escreveu Provérbios, e ele fala, no último capítulo, ele fala da mulher virtuosa. Ele destina um capítulo inteiro, quase que inteiro,
do capítulo 31, falando da mulher virtuosa. Quão preciosa, quanto ela é importante, quanto ela faz o seu marido feliz, o quanto ela cumpre os papéis importantíssimos dentro da sua casa e o quanto ela é virtuosa. E ele diz: quem achará essa mulher? Quem encontrará essa mulher virtuosa? Mas antes dele falar dessa mulher virtuosa, durante todos os provérbios, ele fala da mulher adúltera, da mulher, da prostituta, ele fala da mulher que lisonjeia com os lábios, e do perigo que ela pode causar e a destruição que o ato com essa mulher pode trazer sobre a sua casa. Então, nós temos visto nesses dias que Deus tem falado conosco a respeito desse provérbios. A primeira coisa que nós aprendemos é que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos esse temor do Senhor, nós já vamos ser completamente abençoados em tudo. Porque se eu tenho temor do Senhor, eu vou fugir dessas coisas, amém? Amém, eu vou manter diligente o meu coração. Segunda coisa que nós aprendemos com provérbios é ouvir os nossos pais. E que os nossos pais são fontes, são bênçãos de Deus para nós. Importante que você entenda, querido, que a família é o lugar onde que Deus estabeleceu e ordena a bênção dele. O Senhor deseja que todos nós estejamos cercados, seguros, plantados. Deus não nos fez para ficarmos à deriva. Ele não nos fez para ficarmos soltos, para a gente fazer o que a gente quiser. Ele te deu o livre-arbítrio, mas Ele quer você seguro, Ele quer você guardado. Quando a gente nasce, a gente tem o papai e a mamãe, que eles são aqueles que nos disciplinam, mas também aquele que nos abençoa, aqueles que nos promovem. Mas quando nós vamos crescendo, nós vamos começando a adquirir uma certa autonomia, sim ou não? E aí você vai crescendo, atingindo uma certa autonomia, e aí você vai completando os 18 anos de idade, e você pensa assim: agora eu vou fazer o que eu quiser. Aí você quer, como se diz, cuidar da sua vida. Agora, meu pai e a minha mãe, vou ouvir os conselhos, mas eu vou fazer o que eu quero. Mas cuidado, porque não é isso que Deus tem para você. Na hora que você começa a assumir a sua independência, Deus te apresenta uma linda mulher. Amém, Breno? Deus te apresenta um lindo homem. E aí você se casa. E aí você que estava soltinho, igual arroz cristal, não está mais. Você que estava pensando em fazer tudo do jeito que você queria, ter toda a sua independência, agora você casou, agora você está preso na gaiola de novo. Agora você está amarrado, agora você está preso, agora você está, agora você está seguro. Agora você não vai ficar por aí possível de cometer coisas erradas, que você possa se arrepender. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes esse homem ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque esse homem, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Então veja que Deus nos quer seguros. Diga: Deus me quer seguro. Deus quer você seguro. Guilherme ministrou há 2 domingos passados, que ele falou que o Senhor vai fazer de nós como um jardim fechado, regado e cuidado. O Senhor quer você cercado, regado, cuidado, seguro. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, independência é morte. Mas está em uma família, está debaixo da direção, da bênção dos seus pais, está junto com a sua esposa, é bênção. Experimenta fazer um negócio sem a bênção da sua esposa. Experimenta fazer um negócio sem a bênção do seu esposo. Por quê? Porque Deus coloca primeiro os pais para liberar a bênção para os filhos, e depois coloca o marido para liberar a bênção na vida da esposa, e a esposa para liberar a bênção na vida do esposo. Alguém pode dizer amém? Fala para o seu esposo: a sua bênção está comigo. Fala para a sua esposa: e a sua está comigo.
A sua bênção está comigo e a minha está com você. Então Deus, Ele faz assim. Ele diz no Salmo 1 que os ímpios não são assim. Os ímpios são como uma folha, como uma palha que o vento dispersa, que não sabe para onde vai. E a única coisa que no final resta com a folha é que ela será quebrada ou queimada. Mas uma árvore está plantada. Amém? Ela está segura. E ela não, e no Salmo 1 ela não está plantada em qualquer lugar, ela está plantada junto aos ribeiros de água. Então, diga: a bênção de Deus está na minha família. Aleluia. Você tem que entender isso nessa noite. Você tem que entender que Deus escolheu assim, Deus escolheu fazer assim. Quando Deus criou todas as coisas, em 5 dias, era como um casal que está para ter um bebê. Está aqui o Breno e a Isabela, vai ter o bebê. É a mocinha? E eles já estão preparando já a chegada dela. Está preparando o quarto? Está comprando as coisas? Preparando tudo para ela chegar. Deus preparou o jardim, Deus preparou a terra, todas as coisas, as árvores frutíferas, os seres, Deus preparou tudo para que o homem chegasse. Deus preparou todas as bênçãos, todas as riquezas para uma família. E Deus começou com uma família. Deus não colocou muitos jovens na terra, Ele colocou um homem e uma mulher. E Ele estabeleceu a bênção dele sobre um homem e sobre uma mulher. Deus disse para eles: cultivar e guardar a terra. E o Senhor disse para eles que os abençoava, e Ele disse: seja fecundos, multiplicai e enchei a terra. A bênção de Deus, eu volto a te dizer, está na família. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus, você começa a ler a genealogia de quem? De Jesus. E quando você lê a genealogia, às vezes você não entende: gente, para que está isso aqui? Filho de quem? Filho de tal, com tal, que é pai de tal. Esse é filho de tal, que tal, pai de tal. Aí você fica lendo: gente, para que é isso? Para você entender que o nosso Deus é um Deus de gerações. E que a bênção dele cresce a cada vez que nós permanecemos fiéis dentro daquilo que Ele nos deu. Deus colocou um jardim, Deus colocou uma família nas mãos de Adão e de Eva. E Ele disse: seja fecundo, cultive, guarde. Eu abençoo vocês, multipliquem-se. Tenham filhos, tenham netos, sejam frutíferos, cresçam. Mas o primeiro começo de Deus falhou. O primeiro começo de Deus foi com Adão e Eva e falhou. Aí Deus tem um segundo começo, sim ou não? E o segundo começo de Deus foi com quem? Com uma família. Não foi só com Noé, foi com a família de Noé. Quem que foi salvo do dilúvio? A família. Porque Deus tem um negócio com família. Porque a bênção está dentro da família. Está com o papai e a mamãe. Está com o esposo e a esposa. Enquanto você está na tutela do seu pai, está com o seu pai a bênção. Depois que você casa, a bênção está com a sua esposa, está com o seu esposo. Quem está com a sua bênção aí, aperta a mão dela e fala: glória a Deus. Eu tenho a bênção de Deus. Não ouvi nenhum glória a Deus. O que foi, gente? O que está acontecendo? Falei alguma coisa errada? Você não crê, não está fervoroso com essa mensagem nessa noite? Você que é solteiro, Deus está preparando uma bênção para você. Aleluia! Solteiros estão mais animados para esse propósito. A nossa família é esse lugar. A nossa família, o casamento, nossos filhos são a base, a estrutura, o lugar onde Deus derrama suas mais ricas bênçãos. É a plenitude do propósito de Deus. Diga: minha família é a plenitude, ou seja, é o ápice, aquilo que há de mais perfeito para você está dentro da sua família. Está dentro aí desse relacionamento. Então, quando você lê a genealogia, você está lendo homens e mulheres que tiveram alianças firmes dentro
da sua família. Quando você ler a genealogia, você está vendo que houve famílias que permaneceram no propósito até a vinda do Messias. E que a bênção virá sobre a sua casa, sobre os seus filhos, através de você. Amém? Aleluia. Então, por causa disso, porque a família é esse lugar, porque a família possui esse propósito eterno de Deus, nós devemos estarmos atentos com a barra de saia, e nós devemos estarmos atentos também com, eu vou ser mais explícito, nós temos que estarmos atentos com a mulher safada e com o homem safado. Porque o homem safado e a mulher safada são pessoas que foram destruídas ontem e que estão dispostas, não sabem, mas estão dispostas a destruir outra casa. São pessoas que foram roubadas e que agora não se importam de roubar. Foram pessoas que foram feridas e que agora não se importam de ferir outros. Sabe aquele ditado, ligou o botão do foda-se? Pois é, eu falei. Você achou que eu não ia falar, né? Eu falei. Ligou o botão. Tô nem aí. Que se dane. Pessoas amargas, dispostas a destruir casas, famílias, ou às vezes não estão nem percebendo que vão destruir, só querem, de alguma maneira, afagar a ferida que está no seu coração. Então nós precisamos de ter esse cuidado. Salomão escreve, cuidado com essa mulher, cuidado com esse homem, cuidado. E eu percebo, querido, que Rio Verde, eu estou em Rio Verde desde 2023, tem 2 anos, e como eu já conheço assuntos de traições, de casamentos destruídos nessa cidade. Como isso é corriqueiro dentro de igrejas. E por que isso acontece? Porque o diabo sabe do plano de Deus na sua casa. Porque Satanás sabe que a bênção, a plenitude da bênção está ali no casamento. Então se ele consegue quebrar isso, ele conseguiu ferir um homem, uma mulher, ele conseguiu ferir filhos, e ele conseguiu ferir netos. Ele conseguiu desestruturar o plano perfeito de Deus. Quando você lê a genealogia, você percebe que a estrutura permaneceu. Mas quantas casas, amigos e pessoas que nós conhecemos que não permaneceu? Você conhece uma mulher traída? Sim ou não? Quantos aqui conhecem uma mulher traída? Como que é a vida dela? O que aconteceu depois dessa traição? Você conhece homens traídos? O que aconteceu depois que ele foi traído? Como que foi a vida dele depois dessa traição? Como que está a vida dos filhos deles? Como que está o futuro dessas pessoas? Como que está as finanças? Como que está as emoções? Como que está? Você conhece essas famílias, sim ou não? Então você percebe que Satanás, ele com a sua sagacidade, ele quer sim, sabe, através de uma gota, com uma simples, sabe, coisa, ele quer destruir tudo que Deus planejou. Lá no jardim do Éden, o foco do diabo foi só uma coisa: fazer o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez. Uma simples coisa que o diabo conseguiu lá no jardim do Éden. Houve um efeito, olha aqui para mim, um efeito cascata de destruição. Você sabe o que é um efeito cascata? Quantos aqui já viram aqueles vídeos de dominós, de peças de dominós levantadas, aí você derruba só aquela primeira, e ela vai e anda por toda a casa. Esse é o efeito cascata.
Isso é quando o diabo consegue destruir uma casa, uma família, um casamento. Ele destruiu algo que estava planejado pelo Senhor, algo que foi abençoado por Deus, porque a bênção está no casamento. Eu fui lá no casamento desse casal aqui, eu fui lá abençoar, eu fui lá ser um canal de bênção, e vocês receberam uma bênção de Deus sobre você quando você casou. Você pode dizer amém? Há um favor de Deus. Você está debaixo de uma nuvem de bênção. Agora, o diabo, ele quer sim destruir, e ele simplesmente, quando ele leva uma mulher ou um homem a cair em um processo de traição, ele consegue então destruir uma casa, destruir uma família, destruir futuros. Sabe, os danos, eles não são só financeiros. Nossa, eu tinha uma fazenda, agora eu tive que repartir minha fazenda com a minha mulher. Não, querido. É como uma ponta de iceberg, o que você vê é muito pequeno, o que está lá embaixo. O que aconteceu dentro de você, o que aconteceu dentro da sua esposa, o que aconteceu dentro do coração dos seus filhos, é irreparável. Houve uma destruição de bênçãos, de construção estabelecida pelo Senhor. Sabe, queridos, o diabo coloca uma mulher safada, um homem safado. Sabe, se esse homem, se essa mulher não tiver temor ao Senhor, ele cai. E eu vou dizer para vocês que os homens ainda são mais vulneráveis ainda do que as mulheres. O homem é mais vulnerável a cair. Por isso o Salomão fala mais para o homem do que para a mulher. Porque o homem tem essa coisa voltada para o sexo. Ele pensa em sexo durante o dia todo. Escandalizaram? É mais ou menos assim mesmo. E hormônio e demônio é mais ou menos assim. Eles andam juntos. Eles não convertem. Então nós temos que ter vigilância. Fugir. Diga fugir. Fugir. Tem uma mulher bonita, tentadora, que está próximo de você, que fica te olhando. Não vou perguntar se tem não, você sabe, né? Não precisa de manifestar não. Tem um homem que está aí se galanteando. Tem. Então foge. Porque não é esse homem que está atrás de você, é Satanás, que quer destruir a bênção de Deus na sua vida. Porque com esse homem, com essa mulher, você pode ter 5 minutos, 10 minutos, ou 30 minutos, ou um dia. E você vai trocar todo o favor, toda a bênção, por causa de um momento. Você vai rasgar. Você vai destruir a sua casa. Você vai destruir o seu casamento. Você vai destruir seu esposo, sua esposa, seus filhos. Por esse dia. Por essa tentação. Diga misericórdia. Misericórdia. Então, se você não for sábio, se você não for inteligente, você cai. Com um movimento de uma peça, o diabo deseja destruir toda a família. Essa água aqui está limpa, tá? Não tá? Está limpa. Mas se eu colocar aqui uma gotinha de coliforme fecal, o que você acha? Uma gota só do coliforme fecal. Contaminou ela toda. E você acha que essa água deve ser mais bem guardada para você beber do que a sua vida e a sua família? Você às vezes se preocupa mais com a água que você bebe do que com os relacionamentos que você tem. Guarda o seu coração. A Bíblia, Provérbios diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do seu coração é que procede fontes de vida. Guarda ele, esconde ele, guarda a sua casa, porque quando você guarda a sua casa, você está guardando a bênção de Deus. Quando você está guardando a sua vida, seu casamento, você está guardando a bênção nos seus filhos, porque a bênção só aumenta, só aumenta.
Eu sou abençoado, meus filhos serão mais abençoados ainda. Meus netos serão mais abençoados ainda. Diga, a bênção só vai crescer na minha casa. Sabe, quando Satanás consegue colocar um homem, uma mulher, alguém, uma pessoa safada, sabe, uma pessoa destruída, machucada, lembra que essas pessoas que elas são assim, elas são pessoas que estão feridas, elas precisam de ser curadas, elas precisam de ser restauradas. Pessoas que não têm nada a perder, elas precisam de cura, porque não é isso que elas queriam viver, de repente a bênção que você está vivendo na sua casa. Sabe, quando Satanás consegue gerar essa armadilha, ele consegue destruir um homem, uma mulher, filhos e netos. Um relacionamento errado pode sujar tudo que era limpo e cheio de vida, de amor, de planos, de sonhos e de expectativas. Eu conheço um garotinho lá em Acreúna que os pais dele se separaram. Eu vou te dizer, olha as crianças de pais separados, eles mudam a atitude deles na escola, eles se tornam rebeldes, eles são diferentes. Aquela segurança, aquela harmonia que eles tinham, que você não vê, mas é a bênção de Deus. A bênção você não vê, você a tem ou não tem. E quando não tem, há desequilíbrio. Esse garotinho lá em Acreúna, ele desenvolveu uma doença, quando os pais dele separaram, na mão dele. Até hoje, a mão dele é ressequida, a pele da mão é ressequida, descasca, fica no sangue. São traumas de todos os tipos que você imaginar. Não são apenas danos financeiros, diga, são traumas. Bloqueios, doenças, feridas, dores, desgosto, rejeição, tristeza, raiva, ódio, depressão, enfermidades, demônios e maldições. Sabe aquilo que estava tudo justinho, tudo abençoadinho, tudo limpinho, caiu uma gota daquilo que é destrutivo. Não tem mais vida, não alimenta mais, não tem mais bênção. Quantos querem a bênção do Senhor? A bênção do Senhor é melhor do que o que o diabo está te oferecendo aí. É melhor do que essa casca, do que esse cheiro que passa na sua frente, do que o que os seus olhos estão admirando. A bênção do Senhor é melhor. Diga, a bênção do Senhor é melhor. A presença do Senhor é melhor do que o pecado. Quantos querem viver isso na sua vida? Sabe, queridos, eu tenho uma palavra para você que já foi destruído. Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem, eu sou uma pessoa que eu estou aqui, eu já fui destruído. Eu já fui roubado. Eu tenho uma palavra de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus e a graça dele, já não haveria mais esperança para você. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso e há uma esperança para você. Pastor, os meus pais estão separados, a minha casa foi destruída. Deus quer começar algo novo em você. Deus quer começar algo novo na sua casa. Porque o nosso Deus é o Deus do segundo começo e do terceiro começo. Porque o terceiro começo de Deus foi com Abraão, segundo com Noé e o terceiro com Abraão. E Abraão falhou, Abraão teve um filho com a sua escrava. E o nome dele é Ismael. E quando você vê esse povo, os árabes, esse povo aí que quer destruir os judeus, é os ismaelitas, que quer destruir os filhos de Isaac, os filhos da promessa. Os danos são para uma vida inteira. Mas o melhor é a bênção do Senhor. Amém? Melhor. Eu quero a bênção. Eu quero andar debaixo da bênção.
Deixa eu te dizer para você, marido que está aqui, a sua esposa é a mulher mais bonita que tem nesse prédio. E você, homem, você, mulher, o seu marido é o homem mais bonito que tem na face da terra. Porque ele é a bênção de Deus para você. Ela é a bênção de Deus para você. E não tem mulher que é mais bonita do que aquela que foi abençoada para você. Não foi Deus que escolheu sua esposa, querido. Foi você que escolheu. Mas Deus abençoou. Deus falou, está abençoado. Meu favor está nessa casa. Você saiu, quando você se casa, a palavra diz que nós nos tornamos uma só carne. Você saiu da tutela do seu pai e agora você se tornou uma só carne com essa mulher. Você deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu a essa mulher para serem uma família. E Deus abençoa. A bênção de Deus está aí. Então, querido, eu quero dizer para você que sua casa que foi destruída, Deus tem a glória da segunda casa para você. Não é do segundo casamento. Às vezes acontece de ser o segundo casamento. Amém? Eu senti uns améns ali. Ô Senhor, começa de novo na minha vida. A primeira vez não deu certo. E Deus é misericordioso, diga amém. Muitas pessoas já recomeçaram. E começaram a ser abençoadas de novo. Mas eu vou te dizer, você que já aconteceu, mas eu não quero correr o risco. Feliz também aqueles que não tiveram filhos antes de acontecer uma coisa dessa. Porque os filhos sofrem. Mas você não vai passar por isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, queridos, sabe, esse é o abismo onde o homem louco, a mulher louca, sem temor, embriagado, entorpecido pelo mundo e as coisas que há nele pode levá-lo. Sabe, tudo aquilo que Deus confiou para ele ser roubado, destruído. E nós, os homens, somos os maiores responsáveis pelo sucesso da nossa casa. E eu vou dizer que o casal é responsável pelo sucesso da sua casa. Você, esposa, e você, esposo. Amém? Nós temos que ter esse cuidado. A palavra de Deus para as mulheres, em Timóteo, fala que as mulheres devem submeter ao seu marido. Como se ela estivesse submetendo a Cristo. Mulheres, submetam seu marido como se você estivesse submetendo a Cristo. Aí as irmãs ficam assim, tudo bicuda. Não quero submeter esse homem. Você consegue entender que é desse jeito que Deus ordena a bênção? E que é melhor ser abençoado do que ser independente? Melhor é ser a parte frágil e ser cuidada. Ser a princesa. E para os maridos, o Senhor diz para eles, homens, marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Imagina, você submetendo esse marido, que te ama como Cristo amou a igreja, vai ser fácil, sim ou não? Sim ou não? Submeter esse marido, que ama você como Cristo amou a igreja. E como que Jesus amou a igreja? Se entregando por ela, para fazê-la feliz, para fazê-la limpa, para fazê-la abençoada, para fazê-la favorecida. Amém. Você está pronto para a gente ler Provérbios mais uma vez? Vamos ler Provérbios capítulo 5, versículo 1. Depois dessa introdução, vamos ler a Bíblia agora. Agora que terminei a introdução, irmãos. Provérbios 5, do 1 ao 13. Ele fala, filho meu, atente à sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios
Fica comigo, ó. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Sabe, querido, tanto homem quanto mulher, aquilo que você não recebe às vezes na sua casa, debaixo da bênção, o diabo está preparando para te dar lá fora. Vou voltar a dizer, aquilo que você gostaria de receber na sua casa, o diabo está preparando lá fora para te dar. Porque ele sabe a sua fome, ele sabe a sua carência. Ele esperou Jesus jejuar 40 dias e 40 noites para falar para ele: se tu és o Filho de Deus, faça as pedras se tornarem pães. Mas Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Deixa eu te dizer, querido, aquilo que você está carente, você não vai viver disso, você vive de verdade, é com a bênção de Deus. Não fica carente. Porque às vezes essa carência faz com que você aceite as propostas. Então não deixa o propósito pelas propostas. Posso ouvir um amém? Mas o fim, os lábios são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela, o que está escrito? É amargoso, como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes, ela entra cortando dos 2 lados. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Vale a pena? Mas a gente fala assim, mas gente, poxa, aquela mulher é tão bonita, tão gostosa, está dando moral para mim, o que é isso? Você vai aproveitar para você perder a bênção de Deus? Eu não quero aproveitar nada, eu quero desperdiçar. Eu quero desperdiçar. Deixa eu te dizer, eu desperdicei, ou desperdicei, qual que é a palavra certa? Desperdicei ou desperdicei? Desperdicei. Para o mundo, eu desperdicei, sabe o quê? A minha juventude eu servi ao Senhor na minha juventude. Eu me casei virgem, eu sou um desperdício para esse mundo. Desperdício. Você não sabe aproveitar. Eu não sei aproveitar o mundo não, eu quero é desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu não quero desfrutar do mundo, eu quero desfrutar das bênçãos. Eu quero a bênção. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor me deu. Eu não quero as águas roubadas. Agora nós vamos falar das águas roubadas. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra e nem des teus anos a cruéis, para que dos teus pés não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Eu conheço, pouco tempo que eu já conheço histórias de famílias que eram ricas, mas que foram destruídas porque o avô era um cara que frequentava só a zona. Esse cara não destruiu só as finanças de uma família, ele destruiu a família inteira, porque ele foi burro, tolo. Por isso a palavra fala: seja inteligente, seja sábio, porque ser inteligente, ser sábio, é guardar a sua vida, amém? É guardar a sua casa. Quando eu peço para colocar essa imagem da família, põe aí o tema aí, a barra de saia. Olha aí, tem riqueza maior do que essa, querido. Você, sua esposa e os seus filhos. Aqui o Senhor ordena a bênção. Isso aqui, ó. Eu amo isso aqui, eu amo minha família. Eu mandei uma mensagem hoje para minha esposa, ela está em São Paulo.
Mandei uma mensagem para ela só assim, ó: amor, estou perdido. Sabe por quê? Porque ela não está aqui. A casa fica grande, a cama também. Como ela preenche, como ela é bênção na minha vida, como eu sou abençoado por ela. Desfrute da bênção, da presença da sua esposa, da presença do seu esposo. Porque esse é o lugar de maior riqueza que você tem, querido. Sabe, eu não me importo muito com lugares, eu me importo se a minha família está comigo. Se a minha família está comigo naquele lugar, aquele é o meu lugar. Esse é o meu lugar, que é onde eles estão. Porque a bênção está ali. Vamos lá, onde que nós paramos? Afasta do caminho, já lemos tudo? Paramos no qual? Volta lá. O 11. Para que dos teus bens, o 10, né? Não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas, o que está escrito? E gemas no fim da tua vida. E quando se consumirem toda a tua carne e o teu corpo. E digas, como eu aborreci o ensino. E desprezou o meu coração a disciplina. Que às vezes nós estamos falando isso aqui, estamos pregando a palavra de Deus, e o seu coração está assim, não quero essa comida, não quero essa mensagem, eu quero viver do jeito que eu quero viver. Você escolheu o caminho errado. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, não rejeita o ensino, não rejeite, não seja tolo. Essa mulher que você tem é a melhor mulher que você pode ter agora. Esse homem que você tem é o melhor homem que você pode ter. Então cuida dele, cuida dela. Amém? Dá um beijo nessa dona aí, nesse dono aí. Chama aí, fala, chama-me. Chama aqui minha bênção. Me abençoa aqui com o selo da bondade de Deus. Você pode, faz aí. 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Deus está falando com você, Deus está te dando a oportunidade de você ser abençoada, você e sua casa e sua família. Diga um amém para o Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus, obrigado. Eu agradeço. Provérbios capítulo 6, versículo 24. Não vou nem começar antes, que agora a gente já introduziu o assunto. Para te guardar da mulher e das lisonjas da mulher. O que é alheia? É a que não é sua. Diga alheia, é a que não é sua, é a que não é minha. Cuidado com essas lisonjas. Não cobices no teu coração a sua, o que está escrito? Formosura. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. O adúltero, ela está atrás de uma pessoa joia, de uma pessoa que não está lameada. O adúltero, a adúltera está procurando uma pessoa limpa, está procurando uma pessoa que está organizada. Entenda, isso é uma ação maligna, ela está debaixo de uma ação maligna. Ela está à procura de uma vida preciosa. Versículo 27. Tomar alguém fogo no seio. Vamos ler juntos essa pergunta? 1, 2, 3 e... Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Tem como colocar fogo no meu peito sem eu ser queimado? Sem que minha roupa comece a queimar? Não tem como. Ou andará alguém sobre brasas sem que queime os seus pés? Tem como? Tem como você passar por esses caminhos, viver essas experiências e não ser afetado? Assim será o que se achega à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza
o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens da sua casa. O que adultera com a mulher está fora, o que está escrito? De si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha aqui para mim. Só quem quer se arruinar é que pratica. Está tudo bem na sua vida? Continue tudo bem. O que adultera com uma mulher está fora de si. Versículo 33. Achará, o que está escrito? Açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme exercita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Você consegue olhar para a pessoa que a sua esposa traiu você? Você consegue olhar para a mulher que se deitou com seu marido? Você consegue? Difícil. Que Deus guarde a nossa casa. Deixa eu te dizer algo, deixa eu te aconselhar algo. Que eu faço lá em casa, minha esposa faz comigo. Ela ora para Deus me esconder. Deus, esconde o meu esposo. Guarda os olhos dele. Livra ele da mulher. E eu oro, Senhor, guarda a minha dona. Esconde a minha preciosa. Que os homens não enxerguem ela. Porque eu quero a bênção. Meus filhos precisam disso. Diga, meus filhos precisam disso. Você precisa disso. Você quer ser abençoado. Eu não quero viver uma aventura. Eu não vou trocar a guerreira por uma aventureira. Eu quero a guerreira. Eu quero aquela que começou a vida, eu quero terminar com ela. Nós dois velhinhos. Amém? Com a casa cheia de neto. Vai ser lindo. Olha para o seu esposo, fala para ele, nós dois velhinhos, abençoados e abençoando. Amém? Onde paramos? Concluímos? Concluímos. Provérbios capítulo 7, agora versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata aos dedos e escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento, chama-o pelo teu parente. Para te guardar, versículo 5, olha lá. Para te guardarem da mulher alheia, do homem alheio, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo. Diga, carente de juízo. Fala para esse irmão bonito que está do seu lado, essa irmã bonita que está do seu lado, fala, irmão, cuidado com essa carência sua. Cuidado com essa fome, cuidado com esse desespero, porque pode te ferrar. Cuidado, porque está chegando a bênção de Deus para você, e você não vai perder tempo com essa fuleiragem aí, né? Amém? Na hora que chega a sua bênção, você está ocupado com carniça. Perdão, não tem ninguém que é carniça, mas tem gente que está doente. Tem gente que está precisando de ser liberto, curado. Me perdoe, não tem ninguém que é carniça, não. Jesus transforma. Deus levanta do vale de ossos secos um exército. Mas tudo tem a hora. Se a pessoa não está pronta, se essa não é a sua pessoa, para que você vai ficar? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 8. Que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa.
à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, quando estava tudo escuro, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes, o que está escrito? Com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada, é inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de uma cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e símanos. Vem, o que está escrito? Vem e embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido, o que está escrito? Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. O que está escrito? Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como, o que está escrito? Como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Percebe o tanto que Salomão, ele é muito explícito, sim ou não? Ele é muito explícito, ele fala rasgado. Ela está espreita, esse homem está espreita, está esperando uma oportunidade, a esposa viajou, já manda mensagem: ó, estou sozinho, estou aqui em casa, estou pronto. E aí, você está pronto? Vamos encontrar em tal lugar. Não sabe essa pessoa, querido, que é uma flecha para ser atravessada nela. Não sabe essa pessoa que está vindo uma morte para ela, que essa pessoa está sendo embriagada para um inferno, para destruição. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, me livra, me guarda, guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda o meu esposo, guarda os meus olhos, guarda os nossos olhos, amém? Põe a mão no olho desse homem e fala: Senhor, guarda o olho dele, Senhor, guarda esses olhos, que esses olhos sejam só para mim, Jesus. Fez isso aí, irmão? Fez aí, irmã? Que esses olhos sejam só para mim. Marido, põe a mão aí no olho dessa dona aí e fala: Senhor Jesus, que eu seja o homem mais bonito da face dessa terra, mais irresistível, mais atraente, mais lindão, que não tem outro igual eu. Diga glória a Deus. Porque eu quero a bênção e nada mais, como nós cantamos, e nada mais. Eu não quero nada mais além da bênção do Senhor. Eu não quero outra pessoa, eu quero aquilo que o Senhor me deu. Eu quero a bênção de Deus. Como eu amo a bênção, como eu amo a presença, como eu quero a plenitude do pensamento de Deus. Eu não quero que o Senhor recomeça algo em mim, eu quero aquilo que Ele já me abençoou, amém? Eu não quero recomeços. Mas se você já está vivendo o seu recomeço, não queira outro recomeço, amém? Um recomeço já é suficiente, diga glória a Deus. Outro recomeço já está ótimo, suficiente, você não precisa. Provérbios 9:13. A loucura, Provérbios 9:13. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direto ao seu caminho. Quem é simples, ei, volte-se para cá. E aos faltos de senso diz: águas roubadas são mais doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Quantos aqui já ouviram aquele ditado que comer a pamonha do milho roubado é mais gostoso? Quantos aqui já ouviram aqui na região?
Foi o mesmo que escreveu isso aqui, ó. Foi a mesma pessoa. Águas roubadas são mais doces. Ela pode ser doce aqui, mas amarga aqui, que vai te arrebentar por dentro. Diga misericórdia. O pão comido às ocultas é agradável. Não é. Deus está gritando para você nessa noite, não é. Eu tenho favor e bênção dentro da sua casa. Eu tenho favor e bênção, e bênçãos, e bênçãos, e bênçãos para sua esposa, para você, para os seus filhos. Fique quieto, fique aí. Fique quieto. Eles, porém, versículo 18, eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Estamos caminhando para o final. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois, vamos ler juntos? Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e a multiplicar entre os homens os infiéis. Mas a sua casa não vai entrar por esse caminho. Amém? Diga, minha casa não vai entrar por esse caminho. Olha aqui para mim, fique de pé. Quero dizer para você, querido, que se você está aí na sua casa, guarde a sua casa, ore pela sua casa, jejue pela sua esposa, jejue pelo seu esposo. Isso é precioso, isso é importante. Agradeça a Deus, fala, Senhor, obrigado por essa mulher. Sabe, ore agradecendo pela sua esposa, ore agradecendo, ore guardando. Deixa eu te pedir uma oração também, ore pedindo, Senhor, guarda o pastor também. Guarda a pastora, porque quando um pastor cai, aí ferra. Quando um pastor cai, ferra muita gente. Porque muita gente começa a pensar assim, se o pastor caiu, então, o que será de mim? Lógico, esse pensamento está errado. Porque eu sou homem como você, e eu preciso que o Senhor me guarde como você precisa ser guardado. Então eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que o Senhor me guarde. Eu preciso ser sábio. Eu preciso de ser inteligente. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu pai. Porque você imagina se seu pai que está lá casado com a sua mãe entrar numa pinóia dessa, num lugar desse. Imagina se o seu vovô, porque está vivo, sua vovó, porque as vovós agora são lindas. As vovós agora são bonitonas, as vovós são cheias de saúde. Elas estão lá, toda a família está abençoada e o vovô cai. Ore pelo seu avô, ore pelo seu pai. Guarde a sua casa. Diga, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Eu quero a bênção sobre os meus avós, eu quero a bênção sobre os meus pais. Eu quero a bênção na minha casa, eu quero a bênção sobre os meus filhos. Eu quero a bênção sobre os meus netos. Nosso Deus é um Deus de gerações. Quantos querem a bênção de Deus sobre a sua geração? Em nome de Jesus. Se Jesus não vim atrás de bênçãos, Eu quero estar mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Só
só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Quantos querem o Senhor? Quantos querem a sua bênção, o seu favor, a plenitude daquilo que Ele tem? Você, põe a mão no seu coração, você que está solteiro, mas você que está com a sua esposa, você que está com o seu esposo, se possível abraça, eu quero orar por vocês. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, ó Deus, sobre esses solteiros que estão aqui, que o Senhor tem uma bênção para eles, que o Senhor, ó Pai, deseja que eles estejam guardados, plantados como árvores junto ao ribeiros de águas, ó Deus. Ó Deus, eu declaro, ó Deus, que o Senhor ordena a bênção do Senhor sobre eles, e que o Senhor, ó Pai, tem para eles, ó Pai, uma bênção para ser alcançada sobre a vida deles e sobre os filhos deles. Senhor, eu oro, ó Deus, para que eles sejam guardados, para que os seus corações sejam guardados, os seus olhos sejam guardados, e que eles possam viver, ó Pai, a plenitude do propósito do Senhor, e que os seus planos e os seus propósitos, ó Deus, na vida deles não sejam frustrados, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro sobre eles, aqueles que estão com o casamento dos seus pais destruídos, eu quero declarar, ó Pai, o recomeço do Senhor na vida deles. Eu quero declarar o recomeço do Senhor na história deles. Eu quero declarar o recomeço de bênçãos na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pelos casais que estão aqui, eu oro por esse homem, por essa mulher, ó Deus, para que eles sejam guardados. Senhor, cobre eles com o teu sangue, e que quebre agora, Pai, toda ordem, todo plano maligno para destruir essa casa, que sejam frustrados os planos do diabo contra essa casa agora, em o nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda escama, toda embriaguez, toda mentira, em o nome de Jesus, cai por terra toda fascinação por essa mulher, por esse homem, cai agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro esses homens, eu declaro essas mulheres cheios de amor pelo seu cônjuge. Ó Deus, eu declaro eles amando, eu declaro eles sendo renovados na sua paixão, na sua fidelidade. Ó Deus, eu declaro a bênção que está sobre eles, vindo sobre os seus filhos, vindo sobre os seus netos, em o nome de Jesus.